Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui, na disciplina de Gestão de Processos de Negócio. Vamos falar um pouco agora do resumo da semana 5. Vamos ver o que é proposto na semana 5. Atividades de planejamento do mapeamento de processos, né? Do BPMM, mapeamento de processos de negócio. Essa semana 5 vem do trecho do livro do Rocha, Afonso e Barreto, né? Chamado Mapeamento e Modelagem de Processos do Saga. Então vamos ver o que é proposto aqui de discussão sobre atividade de planejamento do BPM. O gerenciamento de processos de negócio, o BPM, além de viabilizar novos negócios, permite conhecer e visualizar os processos existentes na organização, manter aquilo que funciona e eliminar possíveis falhas nos processos, né? Enfrentar problemas e organizar o conhecimento, potencializando o poder intelectual da organização. No entanto, mesmo com todos esses benefícios, é possível que a sua implantação não atinja totalmente os objetivos esperados, o que pode ser ocasionado por falta de um bom planejamento e direcionamento das ações desse mapeamento de processo, né? Então, na verdade, os gestores, né, e quem vai cuidar das atividades de BPM tem que entender que não é uma ação simples, né? Na verdade, eu diria até que é uma ação estratégica para a organização. Mesmo que ela não vá envolver investimento em outra empresa, não é um novo produto que está sendo criado, não é, né? Mas é exatamente demonstrar, né, tentar demonstrar como que a empresa atua dentro do seu conjunto de atividades que é executado em toda a organização. Então, muitas das vezes a gente sabe, né, a gente já estudou todos os benefícios, né, como esse mapeamento pode trazer, né, mas você executá-lo, né, de forma não planejada, né, sem direcionamento das ações, pode não trazer todos os benefícios possíveis que você gostaria de ter com a implantação. E seria isso algo, vamos dizer, conflitante para a organização, dela perceber que ao realizar essa função, somente ao realizar a função de mapeamento, que ela vai resolver todos os seus problemas. Sim, ela pode resolver todos os seus problemas se essas atividades estejam muito bem planejadas para serem executadas da melhor forma possível, né? Tanto um bom planejamento quanto um bom direcionamento das ações que serão propostas por essa equipe que ficará responsável por esse mapeamento, né? Então, vamos conhecer então, quais são essas atividades, né? Quais são as atividades do mapeamento. Então, as atividades que compõem a fase de planejamento do BPM são entender o ambiente externo e interno e a estratégia organizacional. É óbvio, para a gente entrar a mapear, a gente tem que conhecer quem é a empresa, qual a estratégia organizacional, qual é o ambiente interno e externo que circunda essa organização, né? Manter a governança de processos estabelecendo estratégia, objetivos e abordagem que serão utilizados para a implementação das mudanças. Notem que a gente entra com um conceito novo aí, o conceito de governança de processos, né? Mais do que a governança corporativa, que trata em aspectos muito mais econômicos, financeiros, né, do que somente técnicos, a gente trabalha governança dos seus processos de negócio, né? Criar ou atualizar o manual de gestão do BPM. A gente vai falar um pouco também depois desse manual de gestão do BPM. Preparar a estrutura de classificação de atividades e processos. Definir a gestão de projetos para implantação. Entender, selecionar e priorizar processos. Quais são os processos mais relevantes que precisam ter uma abordagem diferenciada no mapeamento, né? Ou até mesmo prioritária. Selecionar os recursos necessários para análise, modelagem e otimização dos processos. Formar equipes de trabalho para processos específicos, realimentar o planejamento, ficar atento às armadilhas que podem atrapalhar o planejamento do BPM. Então notem que assim são atividades que vão compor todo o trajeto, né, que a equipe de mapeamento vai realizar dentro da empresa. Não é simplesmente sair a campo, conversando com os setores, conversando com as pessoas que trabalham ali dentro. Isso é uma das fases, né? E sair desenhando no diagrama já de notação, uma notação específica, a situação atual.
a gente, na verdade, tem que planejar a execução do trabalho, que é isso que é colocado aqui como atividade de planejamento do BPM. Importância da governança sobre os processos, estratégias, objetivos e abordagens para promover mudanças, né? Garantir que as iniciativas de BPM sejam consistentes e que sua execução se sustente, bem como evitar que essas iniciativas sejam conduzidas de forma isolada, interferindo no desempenho das ações, é um desafio para as organizações. Para isso, né, a governança é que vai permitir o bom desempenho dos processos e projetos de processo, bem como a implementação destes, trazendo maior agilidade, transparência e autonomia de cada ator envolvido. Notem, gente, que a ação de mapeamento e até mesmo de implantação desses processos não podem ser isoladas da organização. E para que isso não fique somente, né, no gestor de cada área, cria-se, na verdade, uma comissão que vai desenvolver a governança, né, a gestão da implantação desses novos processos, né? Então, vai ter um time específico trabalhando a governança da implementação dele, da implantação desses processos dentro da empresa. Isso vai garantir que os processos não fiquem implantados em uma área e não na outras, ou que alguns processos fiquem isolados por conta de política mesmo, políticas dentro da empresa, né? Que a gente sabe que pode existir. Então, essa governança que vai permitir o bom desempenho e implantação dos processos e dos projetos de processos novos. Então, por isso é mais vamos dizer, mais um conceito, né, que é tratado dentro da disciplina, né, de mapeamento de processo. A governança dos processos que estão sendo trabalhados, pensados para serem implantados da melhor forma possível e utilizados da melhor forma possível, né? Então, governança, né, é definir diretrizes gerais para orientar a execução da gestão de processos ao seu modo a ser, e o seu modo a ser feito, né? Governança é a utilização de metas, princípios, estrutura organizacional, responsabilidades, políticas e regras utilizadas para orientar a gestão de processos e que, alinhados, permitam à organização obter melhor desempenho. Note qual é o objetivo principal: permitir à organização obter melhor desempenho. Esse é o foco do mapeamento de processo. E para isso, a governança vai auxiliar, vai conduzir para que esses processos que foram desenvolvidos estejam realmente alinhados às metas, princípios, à estrutura organizacional. Porque a gente não pode esperar o mapeamento de uma melhoria num processo que vá fora, né, que não vá ao encontro das metas, princípios, né, políticas da organização. Todos eles têm que serem atualizados, mas sempre lembrando o que a governança dita como regra nesse mapeamento, né, para esse mapeamento. Governança é um instrumento capaz de garantir o bom desempenho dos processos, projetos de processo e da estratégia, promovendo um alinhamento entre eles. Para os autores, os stakeholders devem ser considerados pela organização. Sim, claro, todas as partes interessadas devem ser consideradas na hora que você está mapeando o processo. Então, gente, imaginem que uma melhoria no seu processo seria fazer algo que vá ao encontro negativo, né, ao não encontro de uma necessidade, de um anseio de um stakeholder. O que vai acontecer? Esse processo não pode ser alterado. Você não pode alterar para olhar, por um lado, para o setor é bom, mas ele não respeita, vamos dizer, as necessidades dos stakeholders, né, das partes interessadas. Então, esse processo, essa mudança deve ser descontinuada, né? Governança é necessária para a coordenação das iniciativas de processo entre as unidades funcionais, promovendo o alinhamento entre elas. Sempre pensar em alinhamento entre as unidades funcionais. Isso é a integração e alinhamento, porque a visão de processo já é uma visão horizontal, né? Então, consequentemente, as iniciativas de mudança nesse processo devem manter esse alinhamento entre as unidades funcionais. A governança tem sido definida como uma abordagem estruturada para a tomada de decisão e definição dos meios pelos quais as decisões serão implementadas, tá? Então fica aí um pouco de características da governança
e no nosso caso, daqui da governança como um todo, né, a palavra governança, né, que serve para governança corporativa, governança de processos, governança de TI, mas no nosso caso aqui, voltando esse conceito para governança de processos, que serão alterados. Então, os dois autores, né, o Armon e o Rolf, diferencia os termos gestão e governança. Né? Se você ainda tiver confusão, né, confuso, o que seria gestão e a governança, ele coloca o seguinte: segundo o autor, o primeiro, a gestão, se refere à execução do trabalho, enquanto o segundo visa orientar a gestão dos processos. Um é especificamente a gestão cuida do dia a dia, né, a execução do trabalho propriamente dito, e o segundo vai orientar a gestão do trabalho, orientar a gestão dos processos, no caso da governança. Então, um é de execução, que é a gestão, e o outro é de orientação, que é a governança. Né? Quando eu digo orientação, é orientação, acompanhamento, né? Auditoria, vamos dizer assim. Né? Nesse sentido, a governança representa os procedimentos que visam manter sob controle o trabalho de gerência por processo, que envolve decidir sobre os processos, sobre como os processos podem entregar valor ao cliente e definir a abordagem de controle e implementação de mudanças para que os processos entreguem valor ao cliente. Sempre pensando, acho que hoje, atualmente, o que a gente sempre está buscando é processos que entreguem valor ao cliente. Processo por processo vai atender a empresa, mas não vai refletir mudança, né, mudança mesmo de paradigma, né, onde o cliente vai pagar por aquele serviço, pagar por aquele produto, porque ele está sentindo valor, você está entregando um valor a mais. E basicamente é isso que a gente quer, que os processos se remodelem de tal forma que eles possam entregar valor ao cliente. Né? É falado ainda nessa semana, qual é a equipe de BPM, a equipe que vai fazer essa modelagem, né? Então ele diz que a equipe de BPM é permanente na estrutura organizacional e responsável por coordenar as diversas ações que compreendem o gerenciamento de processos, né? Então, segundo o autor aqui, ele coloca alguns atores: gerente de BPM, cargo mais alto, né, na organização ou na unidade, tem como responsabilidade a coordenação da equipe de BPM, seleção dos processos a serem trabalhados e a sua ordenação, estabelecimento de métricas de desempenho do escritório de processo e o alinhamento dos processos ao interesse da organização, sempre. Depois você tem os modeladores ou líderes do processo, atuam no apoio à modelagem e análise de processo, definindo e controlando regras e diretrizes, estabelecendo procedimentos, escolhendo as ferramentas que serão utilizadas, esclarecendo os objetivos gerais do processo, definindo regras do negócio e formas de medição e controle, criam regras para a organização dos processos, estruturas e níveis hierárquicos. Metodologias na gestão dos processos estabelecem a cadeia de valor como a baliza para a gestão dos processos. Os modeladores é o que a gente tem mais acesso, né? Mas a gente tem sempre que lembrar que junto com esses modeladores que estarão indo, né, em todas as áreas, a gente ainda tem realmente o gerente de BPM, né, que é um cargo maior. Auditor de processo, né, sua principal função é verificar se o processo está sendo executado de acordo com o que foi modelado, né? Verifica também registros, desvios de documentação, né, e outros. Equipe de processo, equipe temporária e multidisciplinar, em estrutura matricial, estrutura hierárquica matricial, com o propósito de atuação específica em um dado processo. Né? Muito parecido, gente, com essa estrutura matricial, muito parecido também quando a empresa trabalha por projeto. Né? Então, a equipe é montada de forma temporária e multidisciplinar. Por isso que a própria estrutura organizacional se modifica para uma estrutura matricial ou para de projeto. Uma vez o processo implantado e funcionando plenamente, a operação do mesmo é repassada aos usuários finais, controladores. Né? A equipe do processo inclui dono do processo, né? Gestor do processo, modelador ou líder do processo, gerente de departamento, especialista no tema, né? E equipe de tecnologia da informação, que vai dar o suporte e a infraestrutura disponível para solucionar os processos em andamento e ajustes necessários, até mesmo no auxílio
na implantação ou mesmo na utilização da ferramenta específica de mapeamento de processo. No nosso caso, eu sugiro até uma ferramenta disponível na web que vocês podem usar, que é o Bizagi, né? Bizagi, que vocês podem baixar para quando a gente chegar na parte mais prática, né, da disciplina, que vocês possam utilizar essa ferramenta para, de certa forma, treinar, né, testar como é que acontece esse mapeamento, como é que acontece o mapeamento do processo. Tá? Então, especificamente é isso, né? Dentro dessa semana, da semana 5, né, foi proposto essa temática. Mais uma vez, eu sugiro a vocês que deem uma passada no livro, né? Eu vou disponibilizar esse material dentro da sala também para vocês, para que, no caso de estudar para avaliação, vocês podem usar esse resumo mesmo que eu montei, que eu acho que já facilita um pouco a aprendizagem de vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana.